Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai para a aula 3, então, falando aí sobre saúde e segurança no trabalho. Hoje nós vamos ver os conceitos de ergonomia. Então, o que que significa ergonomia? Ela é uma palavra aí derivada do grego, né, onde ergon significa trabalho e nomo significa leis ou normas. Então, ele é uma ciência que estuda a organização do trabalho, eh, estudando essas interações que existem entre o ser humano e a máquina. Então, ela vai estudar como que o ser humano se relaciona com as máquinas e como que eu posso melhorar isso de forma a facilitar esse trabalho, né, sem que ocorra ali um esforço físico demasiado para o ser humano, tá? Então, vai ver que a ergonomia ela vai tratar de toda essa parte das máquinas e equipamentos, a adequação de máquinas, equipamentos, de mesas, de instalações, de ferramentas, para quê? Para que as pessoas consigam desenvolver a sua atividade utilizando esses equipamentos de uma forma que minimize os riscos à saúde. Então, é fazer adaptações, fazer adequações às condições humanas. Então, tratar mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas, utilizar ferramentas que minimizem o esforço físico, por exemplo. Então, a pessoa tem que carregar peso, em vez dela carregar isso manualmente, ter um carrinho, né? Que onde ela não vai precisar fazer tanto esforço. Eu ter a mesa ajustada, bancadas ajustadas à altura da pessoa. Então, quando a gente fala da aplicação de normas e princípios de ergonomia, a gente trata, aqui não dá tempo de passar tudo para vocês sobre segurança do trabalho, né? São 5 encontros só que a gente tem. Mas só para vocês entenderem. Dentro da parte de segurança do trabalho, existem as NRs. O que é uma NR? É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho em relação às atividades, em relação à saúde e segurança no trabalho. Então, existem várias NRs regulamentando vários tipos de atividades. Então, essas NRs elas vão tratar desses princípios de ergonomia. O trabalho é realizado em pé. Como que ele tem que ser realizado? Quanto tempo a pessoa tem que ter de pausa naquela atividade? A pessoa vai trabalhar o dia inteiro sentado. Quanto tempo ela tem que ter de intervalo? Quanto tempo ela pode ficar manuseando aquele equipamento? Ela tem que ter intervalo para descanso. Pessoa que trabalha com digitação, serviço bancário, de quanto em quanto tempo ela tem que levantar, ela tem que fazer ginástica laboral, ela tem que ter uma pausa para descanso. Para quê? Para que ela não venha a desenvolver um problema de saúde relacionado àquela atividade. Então, esses princípios ergonômicos, eles vão tratar de todas essas situações, né? Dessa relação entre máquinas, equipamentos e o ser humano. Então, aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Essas normas, elas vão trazer toda uma descrição, uma relação de como a pessoa deve trabalhar em cada atividade, né? Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar lá no escritório, vai trabalhar o dia inteiro sentado. Como que tem que ser o ajuste da cadeira, qual que é a altura adequada, os pés dela tem que estar tocando ali a planta do pé inteiro no chão, para que não tenha um esforço ali na coluna. O monitor, se eu trabalho com computador, ele tem que estar adequado à altura aqui dos meus olhos, para a pessoa, ela nem tá, né, para baixo, nem tá olhando para cima, para não ter o esforço aqui no pescoço. Então, para cada tipo de atividade, existem alguns relacionamentos, algumas normas de como a pessoa deve trabalhar, para que ela não venha adquirir um problema de saúde. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de uma pessoa passando roupa, né? Então, quando você faz algum trabalho aqui em pé, o ideal é que você tenha um apoio aqui para o pé, para não sobrecarregar a coluna. Existem normas em relação ao levantamento de peso, como que eu faço para erguer um produto, um objeto pesado do chão, né? Será que aqui é a forma correta, por exemplo, abaixando e levantando? Não, a pessoa, né, tem que flexionar o joelho, tem que abaixar, daí levantar, para você não ter uma lesão na coluna.
Aqui alguns exemplos, ó, né? Carregar um peso sozinho, fazer um esforço além da sua capacidade, além do que você pode aguentar, né, em termos de peso. Então, existem todos, gente, regulamentos quanto de peso cada pessoa pode carregar, um homem, uma mulher. Então, essas NRs, elas regulamentam todas as atividades, tá? Todo tipo de processo, de atividade, de esforço que a pessoa pode realizar e como ela tem que realizar aquela atividade. Aqui, por exemplo, né, errado a pessoa aqui trabalhando numa bancada, numa mesa, onde a banqueta é da mesma altura ou até mais alta um pouquinho que a mesa, então a pessoa vai trabalhar inclinada, né? Aqui, onde tem essa bancada para trabalho em pé, o primeiro trabalhador, ele está correto, né? A bancada está na altura dele, ele está com os braços, né, na altura da bancada, ele não está fazendo nenhum esforço excessivo. Já o outro funcionário, que é mais baixo, ele tem que ficar aqui na pontinha do pé ali para alcançar, né, a bancada. Então, ele vai fazer um esforço excessivo para conseguir realizar aquela mesma atividade e isso pode vir a gerar algum tipo de doença, algum tipo de problema de saúde. Quando a gente está carregando peso, né, se você não tem uma outra forma de transporte, carregar esse transporte, esse carregamento ser feito por duas pessoas, né? Nunca a pessoa querer carregar sozinha. Quando você está trabalhando em bancadas, você trazer esse objeto para perto de você e não você se inclinar sobre a mesa, né, para fazer aquela atividade. E aqui, por último, uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia são os problemas aí de coluna, né? Relacionados ao uso do celular. Então, a gente tem até crianças hoje já com problemas aí de coluna, porque passam muitas horas, né, muito tempo aí com o celular na mão e com a postura errada. Então, o ideal é sempre você ter o objeto aqui na altura dos seus olhos e não você ficar inclinado, né? Então, isso ao longo aí de um período de tempo, ele vai ocasionar uma lesão na sua coluna. E aí existe toda a parte de saúde ocupacional que as empresas elas têm que cuidar para manter e acompanhar como que está a saúde dos seus trabalhadores. Então, qual que é a definição? O que que a gente entende por saúde? Saúde é a ausência de doença. Então, o que que é uma pessoa saudável? É uma pessoa que não está doente, né? Que não tem nenhum problema de saúde. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, nós estamos expostos a vários riscos, né? A gente viu lá na primeira aula. Tem toda a parte de exposição aí aos agentes físicos, né? Aos agentes externos, o ruído, temperatura, né? Então, no ambiente de trabalho, a gente fica exposto a vários riscos aí, físicos, biológicos, tóxicos, químicos, dependendo da atividade que a pessoa exerce, além de todas as condições estressantes de um ambiente de trabalho. Então, o bem-estar físico, o que que é? Eu conseguir alcançar esse equilíbrio entre o meu estado físico, o estado mental e o social. Então, a pessoa ela tem que buscar equilibrar essas três situações, essas três partes aí, né? Fácil não é, mas a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né? Tentar equilibrar um estado físico, né, saudável, o mental e o social. Então, a gente tem que cuidar dessas três áreas aí para a gente conseguir ter uma situação de bem-estar. Então, essa definição, ela enfatiza mesmo essa questão, a relação entre o nosso corpo, a mente e os padrões sociais. Depois, lá na última aula a gente vai falar mais de qualidade de vida no trabalho, aí a gente vai falar o que você pode fazer para tentar minimizar isso, minimizar questões de estresse, tudo, né, no ambiente de trabalho. Então, a saúde ocupacional, ela envolve toda a parte de medicina preventiva. Então, desde a primeira aula, eu tenho falado, né, que quando a gente fala em segurança, a gente está sempre falando de prevenção. Então, sempre procurar se antecipar a qualquer situação de risco, né, de exposição aí. E quando a gente fala de saúde ocupacional, são todos os procedimentos que a empresa ela tem que cumprir para cuidar ali da saúde dos seus empregados. Então, aqui todo mundo já fez esse exame, né, que vocês estão trabalhando.
Então, o primeiro exame que a gente faz é o ASO lá, que é o atestado de saúde ocupacional, aquele exame que vocês fazem quando vocês vão ingressar na empresa. Então, quando a gente vai entrar numa empresa, a empresa ela solicita o exame admissional. Para que ela quer esse exame? Para saber se você já tem algum problema de saúde, para você saber se você já tem alguma doença pré-existente, porque algumas atividades elas vão trazer prejuízos à nossa saúde, né? Vai ter algumas determinadas atividades em alguns ambientes insalubres, né? E periculosos aí, que podem trazer danos à nossa saúde. Então, infelizmente, às vezes a gente tem pessoas que entram numa empresa, às vezes elas já entram com uma doença. Vamos colocar uma coisa bem comum aí, algum problema de audição, por exemplo, ela já tem uma perda auditiva, e aí ela entra lá trabalhar numa fábrica, aí trabalha lá 3, 4 meses, sai e entra com processo trabalhista contra a empresa dizendo que ela teve uma perda auditiva naquela empresa, né? Que ela adquiriu um problema de audição naquela empresa. Então, por isso que se pede o exame admissional, para que se faça uma avaliação do estado de saúde da pessoa no momento que ela está entrando na empresa. Porque se ela já tiver algum problema de saúde, já vai ficar anotado lá na ficha dela, no prontuário dela, que ela já tinha uma condição ali pré-existente. Então, ela não pode alegar depois que ela adquiriu aquele problema lá na empresa. Então, dependendo da atividade, é como são determinados que tipo de exames vão ser pedidos para aquela função. Então, aí, exames mais para a área administrativa, é só um exame clínico ali. Mas existem empresas aí, dependendo da atividade, que elas vão pedir audiometria, né, para saber se a pessoa não tem já uma perda auditiva, elas vão fazer exame de vista, elas vão fazer exames físicos mais rigorosos, testes de esforço, de fazer, às vezes, até fazer alguma atividade física mesmo para medir como é. Eu já fiz, eu entrei numa empresa uma vez que eu tive que fazer até flexão e teste de esforço no exame admissional. Então, é para saber como que tá a tua força, porque você vai trabalhar sentado, você vai trabalhar o dia inteiro no computador. Então, para saber se você já não tem nenhum problema, né, assim, de nervo, se você já não tem, né, loro, DERT, alguma doença aí relacionada ao trabalho. Então, depende da empresa. Então, cada atividade, gente, quem que determina isso? É um médico do trabalho. Então, ele que desenvolve o PCMSO lá da empresa, né, que é o Programa de Controle Médico ali de Saúde Ocupacional. Então, ele que vai avaliar a atividade, vai avaliar os riscos daquela atividade e vai dizer quais exames são necessários que aquele trabalhador faça. Então, ele vai fazer lá o exame admissional, depois ele vai fazer o exame periódico. Quem vai determinar de quanto em quanto tempo ele vai fazer esse exame vai ser também o médico do trabalho. Então, algumas funções, esse exame periódico ele é anual, então eu fiz quando eu entro, quando eu completo um ano de empresa eu faço de novo, para ver se está tudo bem com a minha saúde. Tem determinadas atividades que pedem exames de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, então depende do risco daquela atividade. O objetivo é a empresa ir acompanhando se aquela pessoa não adquiriu nenhuma doença, nenhum problema ali de saúde na execução das suas atividades. Outro exame é o exame de retorno ao trabalho, então quando as pessoas elas ficam afastadas, às vezes, né, por alguma doença, por algum acidente, afastamentos aí superiores a 30 dias, quando ela retorna desse afastamento, ela faz um exame de retorno ao trabalho para ver se realmente ela se recuperou, né, daquele problema de saúde. Exame de mudança de função, por quê? Eu fiz um exame para entrar lá como auxiliar de produção, por exemplo. Aí, daqui a um ano, me promoveram para operador de máquina. Então, quando eu vou exercer essa nova atividade, os riscos dessa atividade são diferentes. Então, eu tenho que fazer um exame de mudança de função para saber se eu estou apto a exercer essa nova função dentro da empresa. Então, esse exame é chamado de exame de mudança de função. E, por último, o exame demissional, que você faz quando você está se desligando da empresa, lá no momento da rescisão, né? Para saber se está tudo bem com você no momento da tua dispensa, ali no momento que você está saindo da empresa. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho do conceito aí de acidente, né? Nós já vimos também na última aula que existem duas causas principais de acidente de trabalho, que são os atos inseguros e as condições inseguras. Então,
Quando eu falo em termos de condições inseguras, são aquelas situações onde são responsabilidade da empresa, né? Cuidar, monitorar, cuidar dos equipamentos, né? Proteger, trazer dispositivos de segurança para as máquinas, para os equipamentos, para tentar evitar qualquer tipo de acidente. Então, os acidentes, eles são um fenômeno de natureza multifacetária, então quer dizer que ele tem várias origens, né? Várias causas, e que vão gerar algum tipo de afastamento, de transtorno, né, para a pessoa. Então, a gente viu que a gente está exposto aí a todos esses riscos, né? Então, a gente sabe que todos os acidentes eles podem ser evitados. Por quê? Justamente por aquelas questões lá que são apontadas como causas principais. Então, quando a gente investiga um acidente de trabalho, a gente sempre chega à conclusão que ele pode ser evitado. Por quê? Ou ele parte de uma falha mecânica, então que poderia ter sido vista, um equipamento que às vezes não foi revisado, não foi monitorado, não foi corrigido, às vezes aquela máquina está com defeito e não foi feita a manutenção dela, que era para fazer a manutenção preventiva, ou ela é proveniente de uma falha do empregado, de um ato inseguro, né? Lembra que nós vimos lá o ato inseguro, então quando a pessoa é negligente no ambiente de trabalho, quando ela se distrai, quando ela brinca, quando ela não cumpre as normas de segurança. Então, sempre que a gente investiga a causa de um acidente de trabalho, se chega à conclusão que ele pode ser evitado sim, 100% das vezes. Porque ou ele deriva aí de alguma falha de equipamento, de alguma norma de segurança, ou de um ato inseguro aí causado pela própria pessoa. Então, porém, né, a pessoa sozinha, ela não consegue controlar todos os riscos de atividade. É um trabalho em conjunto, né, entre a empresa e o empregado. Sempre os dois têm que estar buscando as condições mais seguras possíveis, né, e trabalhando em conjunto para manter o ambiente de trabalho seguro. Então, quando a gente fala em prevenção de acidente, o foco é sempre tentar controlar os riscos e as emergências, né? Tentar me antecipar a esses riscos. A gente viu que a gente não consegue também eliminar todos os riscos, mas eu consigo minimizar, eu consigo prevenir os acidentes, né? Então, como que a empresa ela faz isso? Estabelecendo ali sistemas de indicadores e acidentes, né, de trabalho. Então, ela tem que saber, eu tenho que saber, está tendo muito acidente na minha empresa. Em que setor que está tendo acidente? Com quem que está tendo acidente? Né? O que está causando esses acidentes? Então, a empresa ela sempre tem que buscar as causas. Então, qual o setor que mais ocorre acidente? Existem acidentes com frequência e é sempre no mesmo setor. Então, qual que é o problema naquele setor? São os empregados? É falta de treinamento? São os equipamentos que não estão adequados? Então, a empresa ela tem que fazer essa investigação e ela tem que ter esses indicadores e saber quantos acidentes acontecem, onde, como, porquê, né? Qual a frequência deles. Desenvolver sistemas e relatórios de providência. Então, não adianta nada você só investigar o acidente, fazer estatística. Foi detectado lá que 70% dos acidentes ocorrem no setor A na máquina B. Então, eu sei que o problema está naquela máquina, mas qual que é a providência que vai ser tomada para resolver aquele problema? Então, eu tenho que ter sistemas também, relatórios de providências, qual a providência que foi tomada, qual a atitude que foi tomada para eliminar aquele risco, né? Desenvolver regras e procedimentos de segurança, então sempre trabalhar, né, com treinamento, com procedimentos, com conscientização, com orientação, né? Nós vimos lá na primeira aula também a importância de você conscientizar as pessoas sobre os riscos, né, envolvidos ali no ambiente de trabalho. E algumas empresas também elas trabalham com recompensas. Então, às vezes você tem um número muito grande de acidentes dentro da empresa e você percebe que às vezes é negligência ali das pessoas. Então, para você tentar evitar aquilo ali, então tem empresas que criam recompensas. Então, se a empresa ficar X dias sem acidente, vai ter uma bonificação, vai ter uma premiação para aquele setor. Então, é para incentivar com que as pessoas elas cuidem mais ainda ali do ambiente de trabalho, elas se preocupem mais ainda com as normas de segurança. Tá?
Então, hoje é comum a gente ver nas empresas, e todo mundo já deve ter visto, principalmente nas indústrias, quando a gente chega, já está lá na porta, assim, de entrada da empresa. Empresas, as maiores fazem até outdoors, assim, com esses resultados, esses controles, né, que informando há quantos dias elas estão sem acidentes, né, acidentes aí sem afastamento, qual que é o recorde da empresa, né. E, infelizmente, nós temos empresas que não ficam nem um dia sem acidente. Ocorrem acidentes todos os dias, né? Empresas muito grandes, empresas assim que são muito ligadas, muito dependentes de maquinária, de equipamentos, né? Equipamentos que são assim de grande risco para as pessoas, né? Na sua operação. Então, tem empresas que não passam nem um dia sem acidente. Então, nossa, quando fica 5 dias, 10 dias, 30 dias sem acidente, é motivo para comemoração, né? Para realmente um incentivo assim que as pessoas estão tomando mais cuidado, né? E não está tendo tanto acidente. Como que a gente classifica os acidentes dentro das empresas e no ambiente de trabalho? Então, nós temos acidentes sem afastamento e acidentes com afastamento. Então, os acidentes sem afastamentos, a pessoa continua trabalhando, aquele acidente ele não gera para ela nenhuma sequela, nenhum prejuízo à sua saúde e não provoca o afastamento, gente. Então, são aqueles acidentes corriqueiros, assim, do dia a dia. A pessoa está lá martelando, martelou o dedo junto. Tá lá na cozinha de um restaurante cortando a verdura e passou a faca lá no dedo, mas são assim acidentes que você resolve lá com curativo, com band-aid, né, com esterilização. Então, ele não gera um afastamento da pessoa no trabalho, ela faz o curativinho ali e volta a trabalhar na mesma hora, ela não precisa se afastar. Então, são esses acidentes corriqueiros, assim, menores, que acabam acontecendo dentro das empresas. E os acidentes com afastamento são os mais complexos, assim, por quê? Eu tenho acidentes com afastamento que eles vão gerar incapacidade temporária para a pessoa. Então, são aqueles acidentes que a pessoa ela tem um acidente, se afasta lá por um período menor que um ano e ela consegue retornar às suas atividades após esse período. Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está lá descarregando um caminhão, por exemplo, fazendo uma carga e cai de cima daquele caminhão e quebra a perna. Então, esse vai gerar um afastamento, né? Ela vai ficar lá, vai colocar gesso, pino, vai ficar lá 6 meses, 8 meses afastada, vai se recuperar totalmente, vai poder retornar ao trabalho e assumir a mesma função que ela fazia antes, sem nenhuma redução da sua capacidade de trabalho. Então, ela consegue, ela se afasta, né? Isso é temporário, por um período ali menor que um ano, e ela consegue retomar suas atividades exercendo ali com a mesma qualidade, sem nenhum prejuízo à sua saúde. A incapacidade parcial, ela gera uma redução, o nome já está dizendo, né? Uma redução parcial, porém permanente para o trabalho. Então, são aqueles acidentes já por um período que as sequelas se prolongam por um período maior que um ano. Então, é a perda, gente, os mais comuns aí nas indústrias, perda de membro, onde a pessoa está lá numa guilhotina lá e perde um dedo, perde a mão, perde uma parte do braço, então, ou tem às vezes alguma redução visual, auditiva, então são acidentes que eles geram uma sequela, né, aí por um período maior e quando a pessoa volta, ela volta com uma redução da sua capacidade de trabalho, né? Ela não vai conseguir desenvolver as mesmas atividades ali, às vezes com a mesma qualidade. Então, ela tem uma redução, ela fica com uma incapacidade parcial. Na incapacidade permanente total, são aqueles acidentes mais graves, onde a pessoa tem uma perda mesmo total. Então, por exemplo, ela sofreu um acidente lá na vista e perdeu a visão, ficou cega, perdeu a visão de ambos os olhos, perdeu a parte funcional dos membros, por exemplo, teve que amputar um pé, por exemplo, né, uma mão. E isso é uma perda permanente. Ela não tem mobilidade mais, não tem como realizar mais as mesmas atividades, ela não vai conseguir voltar mais a realizar aquela atividade que ela exercia antes, porque ela fica com uma sequela permanente, né? Ela tem uma perda total ali de membro ou de uma perda funcional de membros, tá?
Então, nesses afastamentos, a pessoa não consegue, às vezes, retornar ao trabalho nem retornar à mesma atividade. E o último, né, que é o mais grave, mas infelizmente também acontece, é a morte de um trabalhador. Então, são aqueles acidentes gravíssimos, né, que acabam aí acarretando a morte mesmo da pessoa no seu ambiente de trabalho. Então, as empresas elas têm que trabalhar ao máximo, né, com a prevenção, com as orientações, né, com todo esse trabalho aí da parte de segurança, né, de conscientização, de prevenção mesmo, para que não ocorram essas situações de afastamento, né, para que não tenha esse prejuízo aí de acontecer esse tipo de acidente com a pessoa e ela ficar com uma sequela lá para o resto da vida. Muitas vezes ela não consegue retornar ou, né, no pior dos casos, a pessoa vir a falecer mesmo, né, no ambiente de trabalho em decorrência de um acidente. Então, a segurança no trabalho, gente, para fechar a aula de hoje, ela é responsabilidade de todos dentro da empresa, né? Então, se eu quero ter um ambiente seguro, ela é responsabilidade da empresa e do trabalhador. Todo mundo tem que estar preocupado, né, com a segurança, né? Então, ela é uma responsabilidade mesmo saber agir ali de forma correta, de forma que eu tenha essa consciência que uma atitude minha pode gerar um acidente, que às vezes uma brincadeira num horário de trabalho pode gerar um acidente com um colega meu de trabalho. É, Teve um relato de um acidente uma vez, só para a gente ver as consequências, às vezes, de um ato de dois colegas de trabalho. A ideia da pessoa, por isso que a gente fala, né, da negligência, da imprudência, do ato inseguro. Aí, duas pessoas que estavam trabalhando com motosserra e uma delas ligou a motosserra e foi brincar, foi girar essa motosserra e pegou na coluna do colega de trabalho. E essa pessoa ficou paraplégica. Então, olha o risco de uma brincadeira com equipamento que é né, de alto risco no ambiente de trabalho. Então, as pessoas têm que ter essa consciência da sua responsabilidade, né? Qual o impacto, qual que é a consequência ali de um ato imprudente, então de uma brincadeira no horário de trabalho. Então, quando a gente fala em segurança, a gente tem que ter muito essa consciência de que às vezes um ato simples ali, um ato imprudente, ele pode ter uma consequência gravíssima, né? Às vezes não só com a gente, mas às vezes com um colega de trabalho. Então, o principal que a gente tem que ter dentro das empresas é essa consciência também do coletivo, né? Que um ato meu pode acarretar um acidente com uma outra pessoa, com um colega de trabalho. Então, quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu tenho que estar focado, tenho que estar concentrado naquilo que eu estou fazendo, naquele trabalho que eu estou desempenhando, né? E sempre pensando e respeitando todas as normas de segurança. Tá? Então, hoje a gente finaliza aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e como que a CIPA faz para fazer todo esse acompanhamento, essa cobranças, os registros de melhorias aí dentro da empresa, tá bom? Então, obrigada, pessoal, aí pelo acompanhamento aí da aula. Na sequência a gente vai fazer uma atividade e nos falamos aí depois durante a aula, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, até sábado que vem.